Olá pessoal, hoje vamos estar aprendendo a criar um boletim escolar com gráfico de pizza passo a passo no Excel. Então sejam todos bem-vindos ao canal, eu me chamo Antônio Amaral e sem mais demora vamos para o vídeo. Então vamos começar aqui colocando aqui, por exemplo, boletim escolar. Vamos digitar aqui, boletim escolar. Vamos pressionar a tecla Enter. Agora vamos colocar aqui o nome para a escola. Escola, vou colocar assim, Escola Estadual. E vamos colocar o nome para a nossa escola. Vou chamar aqui de Pedro Silvestre. Vou colocar esse nome, Pedro Silvestre. Prontinho. Agora vamos pressionar Enter. Vamos colocar aqui o nome do aluno. Vou bolar aqui um nome qualquer. Vou colocar aqui André. Vou colocar aqui o André Gomes da Silva, por exemplo. Aqui. Prontinho. E agora eu vou pular aqui uma célula. E aqui no A5, vamos colocar aqui matérias. Matérias. Prontinho. E embaixo nós vamos colocar aqui uma lista de matérias. Então eu vou pegar aqui, só para a gente ir mais rápido aqui, vou pegar aqui, eu já deixei prontinho. Vou copiar essas matérias e vou colocar aqui. Prontinho. Então estou aqui com as minhas matérias. Vou aumentar aqui a coluna A, tá aqui, certinho. E aqui do lado nós vamos colocar assim. Vou colocar aqui o número 1. Vou usar o Alt GR para colocar essa bolinha do número. Vou dar espaço e vou digitar aqui a palavra BIM. Prontinho. Vou vir aqui no cantinho e vou arrastar para o lado até aparecer o quarto BIM. Olha só. Vou dar uma centralizada. E agora aqui eu vou lançar as notas, tá? Do primeiro bimestre. Matemática eu vou colocar aqui 9. Língua portuguesa eu vou colocar 9,5. Física eu vou colocar 5,5. Química eu vou colocar 5,8. Prontinho. Biologia vamos colocar 10. História eu vou colocar 9,3. Geografia eu vou colocar 10. Inglês eu vou colocar 5,5. Filosofia eu vou colocar 8. Sociologia 9 e arte vamos colocar aqui 8,8. Prontinho as notas do primeiro bimestre. Vamos para o segundo. No segundo bimestre vamos colocar aqui para matemática 7, língua portuguesa eu vou colocar aqui 9, física vou colocar aqui 4,5 e química eu vou colocar 5. Biologia vamos colocar aqui 9,8, história eu vou colocar aqui 9,3, geografia eu vou colocar 9,5. Inglês, vamos colocar aqui 5. Filosofia, vou colocar 8. Novamente, sociologia 9,2 e arte vamos colocar aqui 10. Vamos para o terceiro bimestre. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui para matemática 7,8. Língua portuguesa eu vou colocar 8,5. Física vou colocar 3,5. Química vamos colocar aqui 4. Biologia, vou colocar aqui 8,8. História, vamos colocar 9. Geografia, vou colocar aqui 9,2. Inglês, vamos colocar aqui 4,5. Filosofia, vou colocar 9. Sociologia, vou colocar 9,5. E arte, vamos colocar aqui 9,2. Prontinho, quarto bimestre. Vamos colocar aqui 9. Matemática, língua portuguesa, vou colocar 9,3. Física, vamos colocar aqui, ó, 5,1. E química, vamos colocar 5,3. Biologia, vou colocar 10. História, vamos colocar 9,5. Geografia, vou colocar 9,8. Inglês, vamos colocar 5,5. E filosofia, vamos colocar 9,4. Sociologia eu vou colocar 9 e arte vamos colocar 9,1. Prontinho, tá aqui as notas dos 4 bimestres. Vamos selecionar essas notas, que elas estão meio bagunçadas, e vamos aumentar aqui a casa decimal vindo nessa ferramenta aqui, ó. Aumentar a casa decimal. Veja que ficou 2,0 depois da vírgula, então vamos diminuir. Prontinho. Agora as notas estão certinho, estão organizadas. Aqui do lado nós vamos colocar assim, ó, maior nota. Então, quero saber aqui, por exemplo, quero extrair qual a maior nota dessas 4 notas, qual seria a maior. Vamos aumentar a largura da coluna, prontinho. E aqui nós vamos usar a função máximo,
para a gente obter esse resultado. Então, igual ao máximo, vou selecionar aqui as 4 notas, prontinho, e vou fechar o parênteses, pressionou a tecla Enter. Olha só, das 4 notas ele me trouxe a maior de todas, que é 9, né? Então, vamos selecionar, vou vir aqui no cantinho e arrastar desse jeito para ele me dar o resultado do restante. Aqui do lado, vamos colocar agora menor nota. Prontinho. Vou pressionar Enter, aumentar a largura da coluna. E aqui para menor nota, como para maior a gente usou o máximo, aqui nós vamos usar o mínimo. Então, igual ao mínimo. Abrir o parênteses. E aí nós vamos selecionar só as 4 notas aqui, ó, tá? Só as 4 notas. Até o quarto bimestre, fechou o parênteses, deu Enter. Então, dessas 4 notas de matemática, menor foi 7. Vou vir aqui no cantinho, na alça de preenchimento, e vamos arrastar para ele dar o resultado do restante. Agora vamos colocar aqui média final. Vamos colocar aqui a média final. Prontinho, vamos pressionar Enter, aumentar aqui a coluna e aqui nós vamos usar a função média, igual média. Veja que essa função, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essas 4 notas aqui, ó, ela vai somar e dividir por 4 e já me dá a média. Então a média de matemática foi 8,2, ó. Vou vir aqui no cantinho, arrastou, prontinho. Agora vamos selecionar todas as notas e dar uma centralizada aqui. Pronto, ficou organizada. E aqui do lado vamos colocar aqui a situação. Situação, prontinho. Então, nós vamos usar nesse boletim aqui duas condições, tá? Ou o aluno vai estar aprovado ou vai estar reprovado. Então, se o aluno tiver uma média de 7 para cima, ele vai estar aprovado. Se ele tiver uma média abaixo de 7, vai estar reprovado. Então, vamos colocar aqui igual. Vou colocar aqui, por exemplo, a função se. Não? Então, se a média final for maior ou igual a 7, eu quero que esse aluno esteja aprovado. Prontinho, aprovado aqui, ó. Aprovado. Lembrando que o texto, a palavra aprovado tem que estar entre aspas para poder dar certo, tá? Então, ponto e vírgula, vou abrir aspas novamente. Mas se não for, né, se for uma média for abaixo de 7, então quero que ele esteja reprovado na matéria. Essa matéria ele vai reprovar. Então, vou fechar aspas, fechar aqui o parênteses, prontinho, e vou pressionar a tecla Enter. Olha só. Então, veja que ele já me deu o resultado tudinho aqui, ó. Veja que a média aqui, ó, abaixo de 7 está reprovado. Aqui reprovado, tá? Também. E veja que nós ficamos aqui, ó, por exemplo, temos aqui 3 matérias reprovadas. Essa, né, no caso, física, química e inglês. As 3 matérias reprovadas. Se eu quisesse, por exemplo, queria acrescentar aqui a recuperação, por exemplo. Recuperação, vamos ver aqui a recuperação, vou pressionar Enter, vou colocar assim, igual, tá? Para fazer a recuperação, incluir a recuperação, nós vamos ter que usar aqui o se, onde nós chamamos de se alinhado, com mais de 2 condições. Então, vou colocar aqui, ó, vou começar aqui, ó, se a média for menor que 4, vamos colocar aqui, se a média for menor que 4, eu quero que nessa matéria o aluno esteja reprovado. Reprovado. Vou fechar aqui a aspa, ponto e vírgula, e vou iniciar de novo aqui, ó, mas se a média ela for menor que 7, eu quero que esse aluno esteja de recuperação. Recuperação. Vou colocar aqui recuperação. Prontinho. Mas, né, no caso aqui, ó, vou colocar um ponto e vírgula. Se caso a média que tiver lá não for menor que 4, no caso 3,9 para baixo, e a média não for menor que 7, de 6,9 até 4 para estar recuperação, então se não for nenhum nem outro, eu quero que esse aluno esteja nessa matéria aprovado. Então, vamos lá, aqui. Fechou parênteses 2 vezes, porque eu abri 2 parênteses, tá? E vou pressionar Enter. Prontinho, deu aprovado. Vou arrastar. Prontinho. Veja que tem 2 matérias aqui que está de recuperação, né? 3 de recuperação, tá? Então, ele só vai estar reprovado em uma determinada matéria se for
menor que 4. Então, a gente vai alterar aqui as notas dessa matéria. Veja que já vai mudar lá. Olha só, vamos alterar aqui para ficar uma nota abaixo de 4. Olha só, deu reprovado, viu? Então, essa situação aqui que nós fizemos, usando o se para 3 condições, é chamado de se alinhado, tá? Então, posso usar para 2 condições, posso utilizar também para 3 condições, tá? Aqui embaixo, só para vocês observar que aqui a gente usou a maior nota e menor nota, né? Às vezes as pessoas se confundem. Quando vem essas perguntas, maior nota, menor nota, às vezes a pessoa pensa que tem que usar a função maior e acaba se confundindo, né? E existe também no Excel essa função maior e menor. Então, vou colocar aqui, por exemplo, só para a gente exercitar, né? E vocês verem a diferença de quando você tem que usar a função máximo, quando você tem que usar a função mínimo e quando você tem que usar a função maior e menor. Então, vou colocar a pergunta assim, ó, terceira, vou colocar aqui, terceira maior, tá assim, maior média. Vamos lá, quero saber aqui a terceira maior média. E aqui eu vou querer saber a segunda menor média. Vamos lá. E eu vou fazer aqui do lado. Então, olha só. Agora a pergunta é a seguinte, eu quero saber qual a terceira maior média e aqui a segunda menor média. Então, nesse caso, eu vou usar a função igual, maior, e vou selecionar aqui o intervalo das médias, ponto e vírgula, e vamos colocar aqui. Como ele quer saber a terceira, eu vou colocar o 3. Então, fechar o parênteses e vou dar Enter. Prontinho. Agora eu vou só usar aqui para diminuir a casa decimal, ficar certinho. Então, tá aí, ó. A terceira maior média é essa aqui, ó, 9,3, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 9,3, veja bem, mas eu tenho aqui o 9,7, por exemplo, tá? E aí, como eu tenho 9,7, tenho 9,6 e a terceira é o 9,3. Então, a terceira é a maior média. E para segunda menor média, no caso, nós vamos usar a função menor. Igual menor. Vamos pegar aqui o intervalo. E eu vou colocar ponto e vírgula e vou colocar o número 2. Prontinho aqui, ó. Aí eu vou alterar aqui, diminuir a casa decimal. Prontinho. Então, a segunda menor média é essa aqui, 4,7. Tá? Então, aqui, a primeira seria 3,8, a segunda 4,7. Ok? Então, essa é a diferença quando você tem que usar a função máximo, mínimo, e quando você tem que usar a função maior e menor. Agora, vamos usar aqui a formatação condicional para a gente transformar todas as notas que for de 7 para cima com a cor azul e as que for abaixo de 7 com a cor vermelha. Então, vamos selecionar todas as notas. Vamos vir aqui, formatação condicional, regra de reação de células e vamos clicar em mais regras. Aqui onde está maior do que, vamos procurar pela regra, é maior ou igual a. Vamos colocar aqui 7 e vou clicar aqui em formatar. Clicando em formatar, eu vou escolher uma cor. Vou colocar aqui a cor azul, tá? Colocar esse azul para as notas. Ok, ok, prontinho, olha só. Todas as notas de 7 para cima com a cor azul. Vamos lá em formatação condicional. Regra de realce das células, mais regras. E agora, vamos vir aqui na regra é menor do que. Vamos repetir aqui o 7. E formatar, vamos colocar aqui, ó, a cor vermelha. Colocar esse vermelho. Ok, ok, olha só, todas as notas abaixo de 7 ficaram com a cor vermelha. Agora vamos selecionar aqui o texto. Vamos fazer para o texto, formatação condicional, regra de realce de células, mais regras. E agora aqui a regra muda para é igual a, porque se trata de texto. E vamos colocar aqui aprovado, por exemplo. Tá? Colocar aqui aprovado. Vamos vir aqui no formatar, vamos na cor, pegar aqui o mesmo azul. Ok e ok. Olha só, certinho. Agora vamos lá. Vamos fazer aqui regra de realce, mais regras. É igual a. Vamos colocar aqui para o recuperação. Recuperação. Recuperação, nós vamos colocar a cor verde. Vamos vir aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, a cor verde. Ok? Ok. Prontinho, recuperação. E vamos fazer por reprovado, mais regras. Vamos lá, é igual a
reprovado. Vamos colocar agora, para o reprovado, a cor vermelha, né? O mesmo vermelho que a gente escolheu. Ok e ok. Prontinho. Está aí a nossa formatação condicional para texto também. Agora nós vamos formatar nossa planilha. Vamos selecionar aqui essa área do título, do A1 até o I4, e vamos vir aqui nessa ferramenta que é o mesclar e centralizar. Vou clicar na seta, e como eu quero mesclar tudo de uma vez, eu vou usar o mesclar através. Olha só, já mesclou tudinho, agora eu só centralizo, prontinho, tudo certo aqui, ó, tá? Se eu fosse clicar direto no botão mesclar e centralizar, ele iria dar um erro, tá? Para não dar esse erro, como é mais de um texto aqui, em células diferentes, eu uso mesclar através, certo? Agora vamos aqui no boletim, vou aumentar aqui o tamanho para 22, vou clicar aqui em negrito, para o nome da escola eu vou colocar o tamanho 20, clicar negrito, e para o nome, vamos colocar aqui o tamanho 18, e vamos clicar aqui em negrito, certinho? Agora eu vou selecionar essa área, vou segurar a tecla Ctrl para poder selecionar essa outra área aqui também. Prontinho. E agora eu vou pressionar a tecla Ctrl 1 para aparecer essa caixa. Vamos vir aqui em bordas, tá? Então aqui eu posso utilizar essa opção quando eu quero colocar uma cor para a borda, ou colocar uma borda diferente. Vou pegar essa opção aqui, vamos colocar aqui a cor azul, colocar aqui esse azul, azul escuro, e vou clicar em contorno, tá? Para as bordas ficar grossas aqui, ó, tá? Vou pegar agora essa borda fininha e vou clicar em interna, que são as bordas de dentro. Vou clicar no botão OK, prontinho, veja que ficou destacado as bordas laterais e as de dentro mais fininhas, certo? Agora vamos selecionar essa área, vou vir na lata de tinta e vou colocar aqui uma cor, colocar esse verde, vou mudar aqui a cor da fonte para branco, prontinho. Vou clicar aqui, nós vamos colocar aqui um verde menos destacado. Vou selecionar essa área. Vamos ver aqui, vou colocar um outro verde mais suave. E essa área aqui, nós vamos colocar também aqui um verde bem mais suave ainda, tá? Vou selecionar essa área aqui também. Vou colocar esse verde, vamos colocar a cor branca e vou colocar aqui um verde mais suave. Aí, certinho. Então, está formatada a nossa planilha, tá? Vou só selecionar essa área. Vamos colocar aqui um negrito também, para destacar. E o nome das matérias também, vamos colocar aqui em negrito, certinho? Então, já está tomando aí, cara, o nosso boletim escolar. Vou tirar aqui as linhas imaginárias, tá? Vamos vir aqui na guia exibir, desmarcar aqui linha de grade, prontinho, para dar um realce maior na sua planilha. Aqui embaixo vamos colocar o nome do aluno aqui, ó, no lugar de planilha 1, vou dar 2 cliques rápido. E a gente vai colocar aqui André. Vou colocar só o primeiro e o segundo nome, André Gomes. Prontinho. Vou pressionar a tecla Enter. Prontinho, no caso, nosso boletim tá prontinho. Agora a gente vai usar, vamos preparar ele para impressão, se caso fosse imprimir. Para isso eu vou usar a tecla de atalho Ctrl P. Prontinho, ele vai mostrar aqui como que sairia no papel. Veja que ele ia sair em 2 páginas aí, ó. Vou usar aqui a rodinha do mouse. Ok? Então vamos configurar para ficar certinho aí para impressão. Então vou clicar aqui em configurar a página. Vou vir aqui, primeiramente, mudar aqui para paisagem. Ok? Olha só. Só fazendo esse ajuste, ele já colocou aqui na página toda. Agora, nós vamos voltar lá em configurar a página. Veja que a planilha ela ficou mais para a esquerda do que para a direita, mais para cima do que para baixo. Vamos centralizar a planilha na página. Vou clicar aqui, para isso vou clicar aqui na guia imagem e marcar horizontal e vertical. E ok, prontinho, minha planilha está no centro. Vamos voltar lá. Vamos colocar um cabeçalho e rodapé também. Vou clicar aqui personalizar cabeçalho. Aqui eu vou clicar nessa ferramenta para ele acrescentar a hora. Aqui eu vou clicar na seção da direita e clicar aqui para ele colocar no caso a data, e aqui no centro vamos colocar aí o nome da escola. Vou colocar só Pedro Silvestre, vamos colocar direto aqui, Pedro Silvestre, só para vocês observarem como é que fica o nome, como é que fica o cabeçalho, tá? Mas eu vou colocar o Pedro Silvestre embaixo, e em cima eu vou colocar assim, Escola Estadual, Escola Estadual.
Prontinho. Ficar em cima e embaixo. Aí tá certo nosso cabeçalho. Se eu quisesse formatar aqui, por exemplo, poderia selecionar e vir nessa ferramenta aqui, ó, colocar aqui negrito, poderia aumentar aqui o tamanho. Vou colocar aqui o tamanho 14 aqui para destacar. OK. Agora vamos aqui no personalizar rodapé. Vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui boletim. Vamos colocar aqui a palavra boletim escolar. Viu? Vou colocar aqui na seção. Vamos colocar aqui na seção. Vou colocar na seção da direita. Coloca aqui ano. Coloca aqui traço 2024. Certinho? Então, vamos deixar a seção central sem nada, só esses dois mesmo. Vou clicar no botão OK e OK para vocês observar como ficou aqui, ó, o cabeçalho e o rodapé, tá? Certinho aí. Se quiser acrescentar também, eu posso vir aqui configurar a página, aqui em planilha, eu posso marcar essa opção, título de linhas e colunas, e ele acrescenta a referência aqui, as colunas e as linhas, tá? Mas creio que isso aqui é opcional, tá? Vou deixar desmarcado mesmo lá. Isso aqui é opcional que você pode fazer. E agora é o seguinte, ó. Às vezes, mesmo você fazendo essas configurações básicas, às vezes sua planilha pode ficar em 2 páginas, tá? Então, vou aumentar ela de propósito aqui, ó. Nesse ajustar para, eu vou colocar aqui 150, para ela ficar em 2 páginas. Para a gente ver como a gente faz para corrigir, ó. Pode ver que eu aumentei demais, ó. Tá em 2 páginas aqui, né? Então, mesmo que ela fique em 2 páginas, você pode corrigir esse problema vindo aqui, ó. Dimensionamento personalizado e clicando em ajustar a planilha em uma página. Prontinho. Aí ele vai ajustar a sua planilha de forma que ela venha caber dentro da página. E aí, se você quiser imprimir, no caso é assim que vai sair no papel. Bastaria eu colocar aqui o número de cópias. Tendo uma impressora no seu computador instalado, você bastaria clicar em imprimir. Prontinho, ele já iria imprimir, tá, essa quantidade de cópias, tá? Então aqui ela já está prontinha para ser impressa a sua planilha. Vamos voltar aqui agora, tá? Lembrando que esse boletim é apenas para um aluno. Vamos supor que você tenha uma turma com 40 alunos e cada aluno tem que ter o seu boletim específico. Então você não vai ter esse trabalho, fazer tudo isso de novo, tá? Montar um outro boletim ou então tentar selecionar, dar Ctrl+C e copiar lá para outra planilha. Você vai fazer esse processo para a gente duplicar esse boletim. Você vai segurar a tecla Ctrl, vai clicar aqui no nome e arrastar para o lado. Olha só o resultado. Prontinho, olha só, ele já duplicou por completo o meu boletim. Agora eu vou fazer as alterações. Aqui eu vou colocar o nome de outra pessoa. Então vamos colocar aqui, colocar assim. Vamos colocar o nome de uma outra pessoa. Prontinho, coloquei aqui o nome. E aqui embaixo eu vou colocar o nome dessa pessoa também. Vou colocar aqui o nome dela, né, para identificar que esse boletim é de um outro aluno, tá? Então, colocar aqui embaixo o nome, certinho, prontinho. Então, agora o que eu vou fazer? Vou selecionar todas essas notas, aqui, ó, e vou pressionar o delete. Veja que ele deu esse erro, né? E agora eu vou lançar a nota dessa aluna, tá? Então, vou colocar aqui a nota dela. Vamos colocar aqui, veja que eu coloquei 8, ó. Tá vermelho, mas quando eu der Enter, olha só, já ficou automaticamente com a cor azul. Por isso que nós fizemos lá no começo a formatação condicional, exatamente para mim não ter o trabalho de estar colorindo nota por nota. Então, vou colocar aqui a nota dela, veja que ele já vai formatando aí, ó, tá? Certinho. Vamos colocar aqui qualquer nota, só para vocês observarem aqui como é que fica, tá? Vou dar uma acelerada aqui rapidinho. Então, coloquei aqui as notas da aluna, e aí vamos colocar aqui, preencher, porque depois nós vamos fazer um gráfico, tá? Um gráfico de pizza, tá? Só para vocês observarem aí como é que funciona, como é que eu posso fazer um gráfico de pizza, tá? Então vamos preencher aqui as notas certinho da aluna. Vamos para a última aqui. Certinho. Tá acabando.
Aí, prontinho. Então ficou a maioria das notas de recuperação, né? Só para vocês observar aí que conforme eu vou preenchendo aqui, ele já vai me dando aqui o resultado automaticamente, já vai dando, calculando tudinho, tá? Então, é desse jeito que você vai criar, por exemplo, um boletim padrão e vai duplicar para fazer para uma turma completa que vários alunos. Aqui eu poderia só segurar o conto e ir arrastando e alterando o nome e as notas dos alunos, então fica bem mais fácil, bem mais rápido. Agora vamos vir aqui para o primeiro boletim e aqui nós vamos fazer um gráfico, tá? Pegando aqui as matérias e a média final. Para isso eu vou selecionar aqui as matérias de matemática até arte, vou segurar a tecla CTRL para selecionar as médias finais. Então vou segurar aqui a tecla CTRL e vamos selecionar as médias finais, prontinho. É isso que eu quero que entre no meu gráfico. Feito isso, vamos aqui na guia inserir e aqui eu tenho a parte de gráficos aqui, ó. Então tem vários gráficos aqui, ó, de colunas, né, de linhas, mas nós vamos usar aqui o de pizza. Vou clicar aqui na setinha, vou pegar aqui o pizza 3D. Se caso não aparecer assim colorido, é porque você cometeu algum erro na seleção, você dá um Ctrl Z e aí você volta a selecionar novamente para fazer o processo de novo. Então aqui o meu gráfico eu posso levar ele, poderia colocar ele aqui do lado, mas a minha planilha ela já está no limite para ser impresso, não tem espaço para imprimir os dois juntos. Então nós vamos transferir esse gráfico para uma outra planilha para a gente poder trabalhar nele. Então vou vir aqui nessa ferramenta, ó, mover gráfico e vamos marcar aqui nova planilha. Prontinho, ok. Olha só. Então ele trouxe aqui, ó. Então meu gráfico está bem aqui, ó. Tá? A planilha está aqui, o gráfico está aqui. Eu posso arrastar ele assim, ó, clicando, arrastando e deixar ele depois da minha planilha aqui, ó. Então está aqui o gráfico. Veja bem. Agora nós vamos colocar aqui um título, né? Vou colocar aqui, ó, gráfico de média. Vamos colocar aqui. Vou deixar esse texto que está aqui. Vamos apagar só essa parte. E aqui vou colocar gráfico de médias. Prontinho, médias. Vou clicar aqui no meu gráfico, vou vir aqui nessa cruzinha e vamos marcar aqui rótulo de dados. Olha só, ele já acrescentou aqui as médias, tudinho. Tá? Se você quiser, por exemplo, além das médias, eu posso acrescentar também o nome das matérias, apesar que tem a legenda aqui embaixo, mas eu posso vir aqui em layout, ó. Então olha só como é que ele coloca aí, ó, tá? Vamos pegar uma que tenha o nome e as médias junto. Essa aqui tá excelente, ó, layout 4. Vou clicar, prontinho, vou clicar em uma dessas opções e a gente vai vir aqui em página inicial e vamos aumentar o tamanho da fonte aqui, ó. Posso destacar aqui o tamanho da fonte, tá? Aqui assim, a gente podemos colocar em negrito e podemos mudar a cor também, tá? Então posso mudar aí a cor, olha como ficou agora, tá? Então, bem interessante, né? Veja que agora ele tirou o título, tirou aqui e colocou mais em destaque essas opções. Também eu posso clicar no gráfico e vir aqui em gráfico de design. Aqui eu tenho alguns modelos aqui, ó. Olha só, alguns estilos, né, que eu posso aplicar no meu gráfico também. Olha só como ficou esse modelo. Aqui alguns estilos. E se caso, por exemplo, eu não quiser um gráfico de colunas, quiser um outro tipo de gráfico, eu tenho essa opção de alterar aqui, ó. Mesmo que ele já esteja pronto, eu posso alterar o gráfico, tá? Alterar gráfico. E aí eu posso escolher aqui um outro modelo de gráfico aqui, ó. Tá? Um outro modelo que tem a ver com as minhas informações. Vou pegar aqui o de colunas. Vamos pegar esse modelo aqui, ó, e vou clicar no botão OK. Olha só o gráfico de colunas, tá? Eu posso escolher outro aqui, outro gráfico de colunas aqui, ó. Olha só como ficou esse modelo. Então posso estar alterando, tá? Mas eu vou voltar lá para o de pizza. Aqui, ó, tem esse outro modelo aqui também, tem o 3D, tá? Olha só, vamos ver esse modelo aqui, ó. Olha como ficou esse modelo. Você tem uma visão mais de cima, né? E vamos voltar para o modelo que estava, o 3D aqui, ó. Não gostei de nenhum, posso voltar aqui para o modelo 3D, tá? E aí eu tenho aqui vários estilos que eu posso aplicar nesse modelo, certo? E aí eu poderia criar aqui também um gráfico para cada aluno, tá? Então veja que nós criamos aí um boletim do zero, né? Como ficou o nosso boletim. Nesse boletim a gente usou as funções máximo, mínimo, média, a função se, vimos aí o se alinhado, né? Com mais de duas condições. Vimos também as funções maior e menor, além de preparar o gráfico, a planilha para impressão e agora por último como criar o gráfico. Então a nossa aula de hoje foi sobre isso, como criar um boletim aí do zero, passo a passo no Excel. Espero que você tenha gostado.
certo? Não esqueça que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos, compartilhe, dê aquele like e não esqueça de deixar os comentários aí embaixo, ok? Então até o próximo vídeo.